do centro de experiência do cliente. Nesse caso aqui, Luciana, quando eu falo sobre centro de experiência do cliente, quem seria o cliente? Porque, para evitar algum fator de confusão, é o paciente, é o centro para os pacientes, ou é o centro para os diagnosticadores, né? O que esse centro vai trazer aqui para o nosso país e quem é que vai se beneficiar dessa experiência desse centro? A parte de sequenciamento de nova geração, a parte de sequenciamento, ela atua em diversas aplicações e em diversos públicos. Então, o nosso público principal são hospitais, clínicas de diagnóstico, universidades, aqueles que fazem pesquisa clínica. E as aplicações do sequenciamento de nova geração, ela pode estar envolvida na metagenômica, que é, por exemplo, você pesquisar, hoje em dia, muito falado, a microbiota intestinal, muito hoje utilizado no diagnóstico clínico, na parte de oncologia e doenças raras, na agricultura para o desenvolvimento de sementes. Então, ela é amplamente utilizada nessas áreas, e para esse perfil de clientes. Então, o nosso centro está aberto para todos os clientes na área de agricultura, na área de medicina diagnóstica, nos hospitais, nas clínicas, aos pesquisadores científicos que estão nas universidades pesquisando genoma, pesquisando doenças, pesquisando novos tratamentos médicos. Então, esse é o ponto principal da MGI, é onde ela atende aqui no Brasil hoje e Latinoamérica também. Então, lá no centro de experiência, as pessoas interessadas para entender mais sobre como funciona terão acesso aos equipamentos, poderão realizar estudos. Como que vai ser o cotidiano lá desse centro de experiência? É importante, Daniel. O que é um centro de experiência? O centro de experiência, para ser bastante claro, ele é um laboratório. E ele é um laboratório totalmente equipado para quê? Para que o cliente consiga vir e fazer um treinamento dos nossos produtos, fazer um teste de produto, fazer um aprimoramento, um curso de sequenciamento de nova geração. Então, dentro desse SEC, a gente tem toda a nossa linha de equipamentos, né? E tudo, não só nossos equipamentos, mas adicionais que propiciam que o cliente faça um experimento dentro do laboratório. Então, o que eu tenho dentro do nosso SEC da MGI? Eu tenho toda a parte de preparo de amostra, eu tenho preparo de amostra, a parte de extração, de pipetagem, eu tenho todos os nossos sequenciadores, todos os modelos dos nossos sequenciadores que eu posso falar aqui de imediato para você, eu tenho toda a parte de bioinformática, que é análise e processamento de dados. Então, na parte de sequenciamento, que é o que a gente está conversando aqui, eu tenho desde aquele nosso sequenciador E25, que é portátil, eu tenho um sequenciador portátil, que é até muito interessante, até a estrutura dele é mais rígida, ele é pequeno, fácil, então você pode movimentar esse sequenciador para onde você quiser. Eu tenho um sequenciador que chama G99, que é um sequenciador super rápido, que sequencia partes do genoma até 12 horas. Eu tenho um sequenciador G400, que ele é flexível, ele consegue sequenciar em várias aplicações do genoma num custo-benefício bastante interessante. E aí eu entro nos sequenciamentos de high throughput, que é o T7. Esse sequenciador eu tenho alguns instalados aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o T7 que eu tenho aqui no nosso SEC, da MGI Brasil, ele sequencia cerca de 50 genomas, 50 genomas, 30 vezes de cobertura, mas acho que é uma informação um pouco específica, em 24 horas. Daí você pode me perguntar, e eu vou te adiantar, Daniel, o que é sequenciar 50 genomas em 24 horas? Eu vou te dar um exemplo. Diga. Quando iniciou o projeto o sequenciamento do projeto Genoma Humano, há muitos anos, acho que foi em 1990, não sei, foi em 1990, demorou 13 anos para sequenciar o genoma, no custo de 3 bilhões de dólares. Então a gente está falando que um equipamento que eu tenho hoje no SEC, ele sequencia 50 genomas em 24 horas. Então aí você pode entender a inovação que a gente teve nessa área. Então é bem interessante, E tudo isso a gente tem aqui para quê? Para que o nosso cliente, o nosso parceiro, as pessoas interessadas, elas testem e vejam como é que é. Tem um ponto também muito importante, vou continuar, você me tem que continuar falando. A gente tem aqui a parte de bioinformática no nosso centro, a parte de análise. Vou te dar um outro exemplo. O genoma humano tem cerca de 3 milhões de pares de bases. Você imagina a quantidade de informação que gera no sequenciamento? Como é que a gente vai analisar tudo isso? Aqui no nosso SEC tem. Então, a gente também tem a possibilidade de testar a parte de bioinformática. Então, a gente tem equipamentos, que é o Zitron, de processamento, armazenamento de dados, em que o cliente também pode ter esse auxílio, que é um auxílio tão importante quanto o sequenciamento.